Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero aqui cumprimentar a assessoria jurídica dessa casa, doutores, funcionários, o público que vai nos acompanhar nesse início da CPI, que está sendo instaurada hoje oficialmente pela Câmara Municipal de Matosinhos. Quero aqui dar abertura aos trabalhos, fazendo as chamadas dos vereadores, cumprimentando primeiramente o vereador Edson Barros, secretário da CPI do Pó Preto, vereador Ítalo Moraes Borges, relator da CPI. Como membros da CPI também temos aqui o vereador Ildeu Lopes e Cláudio Cessé. Estaremos aqui iniciando a CPI para que no intermédio regimental de 120 dias, podendo ser prorrogável por mais 50%, ou seja, 60 dias, estaremos de hoje até o final fazendo as investigações, controle e as perguntas que serão elaboradas pela população, pelos membros, pelos vereadores que estarão participando, vai ser no decorrer de toda essa CPI. Que Deus nos abençoe e nesse momento passo a palavra ao secretário da CPI, o vereador Edson Barros, para fazer a chamada. Boa tarde a todos. Presidente, mesa diretório, vereadores, público de casa, público presente, assessoria jurídica da casa. Vamos então aos chamados vereadores. Vereador Ítalo Borges. Presente. Vereador Ildeu Lopes de Oliveira. Presente. Vereador Cláudio José Luiz. Presente. Vereador Cidirley Anderson Bento. Presente. Vereador Edson Antônio Barros, presente. Neste momento, eu vou passar o projeto de resolução que foi aprovado por essa casa para leitura, para o relator da CPI, que irá conduzir todo esse trabalho que está iniciando neste momento. Esse trabalho iniciou-se no mês de agosto, de onde foi um requerimento aprovado pelo plenário de autoria do vereador Edson Barros para a abertura da CPI, para investigar a poluição do ar, o excesso de poluição do ar que há tanto perturba o povo desta cidade há mais de 30 anos. Quero deixar claro que teremos diversos figurantes no decorrer dessa CPI, até mesmo para nos esclarecer e esclarecer a população, que a CPI está sendo instaurada não para poder condenar, ou ao menos, ou tão pouco, fechar a empresa, não é isso. Em nenhum momento a CPI ela passou por esses trâmites, houve esse diálogo, houve essas discussões. Não, apenas para investigar o que está causando, adoecendo a população do nosso município. O Pó Preto, nome dado a esta CPI, ele vai ser algo que vai dar, assim, um cuidado melhor à nossa população. Esperamos que, mais uma vez, repito, que Deus nos abençoe, nos dê segurança, nos dê força, inteligência e capacidade para iniciar essa CPI e terminar, e com resultados positivos para a nossa população. Passo ao projeto de resolução número 327 do ano 2021, que institui a Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração da poluição atmosférica por material particular, emitido por fontes poluentes fabris instalada no município de Matosinhos e da outras providências. Artigo 1º,
fica instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito destinado a investigar a poluição atmosférica por material particular, emitido por fontes poluidora Fabris instalada no município de Matozinhos, no estado de Minas Gerais. Passo a palavra ao nosso relator, vereador Ítalo Borges, para a leitura da resolução. Parágrafo único. Servirão de subsídio para a investigação descrita no caput os pareceres técnicos ambientais e todos os relatórios de análise ambiental constantes nos autos da ação civil de produção antecipada de provas de número 500.25.22.08.20.20.813.0411, bem como as denúncias de poluição atmosférica, suas causas e efeitos, com ênfase para os danos causados à saúde da população e ao patrimônio público e privado do município, por meio de partículas emanadas por indústrias e outras fontes. Artigo 2º. A Comissão Parlamentar de Inquérito será composta pelos seguintes vereadores: Cláudio José Luiz, DEM, Edson Antônio de Barros, Republicanos, Ildeu Lopes de Oliveira, Republicanos, Cidirley Anderson Dias Bento, PSD, Ítalo Moraes Borges, Bloco Cristão. Os vereadores acima indicados deverão reunir-se imediatamente após a aprovação desta resolução para a indicação entre eles do presidente, relator, secretário, membro e suplente, dando ciência à presidência da Câmara. Parágrafo 2º. O primeiro signatário do requerimento de solicitação de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito não poderá ser seu presidente ou relator. Parágrafo 3º. Se no decurso do processo de apuração ficar constado o envolvimento de qualquer vereador nos fatos investigados, este será imediatamente afastado dos trabalhos da comissão, mediante comunicação da comissão à presidência da Câmara, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 4º. Em caso de afastamento de que trata o parágrafo anterior, o presidente da comissão fará, no prazo de 5 dias, a indicação de novo membro para a composição da comissão, respeitada, sempre que possível, a proporcionalidade partidária nos termos regimentais. Artigo 3º. A Comissão Parlamentar de Inquérito terá o prazo de 120 dias, prorrogável até a metade, mediante requerimento, para a conclusão dos seus trabalhos. Parágrafo 1º. O requerimento de que trata o caput deste artigo deverá ser protocolado antes do término do prazo de 120 dias, aprovado pela maioria absoluta do plenário em sessão ordinária da Câmara. Parágrafo 2º. Se não concluir seus trabalhos no prazo estipulado, a comissão se extinguirá, ficando prejudicada toda apuração já realizada. Parágrafo 3º. Todos os atos e diligências da comissão serão transcritos e autuados em processo próprio, em folhas numeradas, datadas e rubricadas pelo seu presidente, contendo também a assinatura dos depoentes, quando se tratar de depoimento tomado de autoridade ou de testemunhas. Artigo 4º. A Comissão Parlamentar de Inquérito, através da maioria de seus membros, no interesse da investigação, poderá: 1. Proceder vistorias e levantamentos nas repartições públicas, municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência. 2. Requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários. Artigo 5º. No exercício da sua atribuição, poderá ainda a Comissão Parlamentar de Inquérito, através de seu presidente: 1. Determinar as diligências que achar necessárias. 2. Requerer a convocação de secretários municipais. 3. Tomar depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso. 4. Proceder à verificação contábil em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta e indireta. 5. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito terá a mesma atribuição do presidente da mesa da Câmara Municipal, elencados no artigo 30 do Regimento da Casa Legislativa, executando aqueles não inerentes à Comissão de Inquérito. Artigo 6º. As testemunhas serão intimadas e deporão sob as penas de falso testemunho prevista na legislação penal, e em caso de não comparecimento sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade, onde as mesmas residem ou se encontram, na forma do Código de Processo Penal. Artigo 7º.
A comissão concluirá seus trabalhos através de relatório final, que deverá conter 1. A exposição dos fatos submetidos à apuração. 2. A exposição e análise das provas colhidas. 3. A conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos. 4. A conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes. 5. A sugestão das medidas a serem tomadas, com sua fundamentação legal. 6. A indicação das autoridades que tiverem competência para a adoção das providências reclamadas. Artigo 8º. Considera-se relatório final o elaborado pelo relator eleito, desde que aprovado pela maioria dos membros da comissão, e não o sendo, considera-se relatório final o elaborado por um dos membros com voto vencedor, designado pelo presidente da comissão, o qual deverá ser assinado primeiramente por quem o redigiu e em seguida pelos demais membros. Parágrafo 1º. O relatório final será protocolado na diretoria legislativa da Câmara Municipal, acompanhado das demais peças do processo, para ser lido em plenário no pequeno expediente da primeira sessão ordinária seguinte, o qual independerá de apreciação do plenário, devendo o presidente dar-lhe encaminhamento de acordo com as recomendações nele propostas. Parágrafo 2º. A diretoria legislativa da Câmara deverá fornecer cópia do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito ao vereador que a solicitar, independente de requerimento. Artigo 9º. Os prazos são contínuos e não correm durante o recesso parlamentar. Artigo 10º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas oportunamente se necessário. Artigo 11º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Matosinhos, 19 de outubro de 2021. Márcio Antônio dos Santos, presidente. Marli Vale, vice-presidente. André Barbosa, secretário. Obrigado, relator, vereador Ítalo Borges. Quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer o trabalho das comissões que ficou encarregada de estar transitando, né, a legalidade do projeto de resolução. Neste momento eu quero agradecer o presidente da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, o vereador Carlos Henrique dos Santos de Oliveira, o relator desta Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, o vereador Marco Antônio Martins, o secretário Ildeu Lopes de Oliveira e o suplente, o vereador César Antônio Pereira. Também não posso deixar de agradecer à Comissão de Finanças e Orçamento, que também participou da construção desse projeto de resolução, da sua juridicidade, da sua possibilidade de fazer todo o seu estudo e emitindo o seu parecer. E em nome da presidente da comissão, a vereadora Marli Vale, agradeço a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Direitos Humanos desta casa, de onde temos como presidente o vereador Cláudio José Luiz. Todas o andamento desse projeto, a análise desse projeto, passou por todas as comissões, dando parecer favorável e assim oportunando a comissão criada e escolhida pelas bancadas, pelos vereadores, a representar, a ser membro da CPI. Agradeço a todos vocês e vamos dar continuidade ao nosso trabalho, passando a palavra novamente ao relator, vereador Ítalo Borges, para leituras dos requerimentos. Requerimento número 1 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, requer para fins de cumprimento do disposto no artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matosinhos e no artigo 28, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município de Matosinhos, que seja solicitado ao chefe do Departamento de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o envio de cópia integral em PDF de todos os inquéritos ou investigações
em qualquer fase, relativos a crimes ambientais relacionados com a poluição atmosférica por instalações fabris localizadas no município de Matosinhos, bem como de todos os bancos de dados criados pelos respectivos órgãos policiais, relativos à mesma matéria. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pau Preto. Requerimento número 2 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para fins de cumprimento do disposto no artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matosinhos e no artigo 28, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Matosinhos, que seja solicitado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público Federal o envio em PDF de cópia integral de todos os inquéritos ou investigações em qualquer fase relativos à apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal, relativos ao meio ambiente, mais especificamente à emissão de poluentes atmosféricos particulados por instalações fabris localizadas no município de Matosinhos, bem como de todos os bancos de dados criados pelos respectivos órgãos policiais relativos à mesma matéria. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pau Preto. Requerimento número 3 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, para fins do cumprimento do disposto no artigo 68 do Regimento Interno e no artigo 28, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Matosinhos, requer a Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM, para prestar apoio e assessoramento técnico investigativo a esta CPI do Pau Preto, especialmente no que concerne à realização de perícia, estudo técnico-ambiental sobre a poluição atmosférica por material particular emitido por fontes poluentes fabris instaladas no município. Mais especificamente a Cosimato Siderúrgica de Matosinhos Limitada, CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A., Companhia de Cimento Campeão Alvorada, Fergubel Ferro Gusa Bela Vista Limitada, Sidermate Indústria e Comércio Limitada e BR Matosinhos Fundições, para responder aos seguintes requisitos. 1. O empreendimento em questão possui a licença de operação do Copan e da FEAM? Em caso afirmativo, detalhar. 2. Em caso afirmativo, o empreendimento cumpre as condicionantes estabelecidas na licença de operação? Mencionar as respectivas condicionantes e seu respectivo status atual. 3. O empreendimento foi autuado anteriormente? Quais as infrações cometidas? Em caso afirmativo, detalhar. 4. Após notificado, o empreendimento corrigiu as irregularidades constatadas? 5. O empreendimento jora efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissão atmosférica? Dê as características básicas de cada um e as informações quanto às destinações de cada efluente gerado. 6. Quais as medidas de controle ambiental adotadas pela empresa no sentido de mitigar, minimizar ou compensar os impactos ambientais? 7. Em relação ao efluente líquido e emissão atmosférica, os padrões estabelecidos pelas deliberações normativas pertinentes são atendidos? Informar se existe o monitoramento dos respectivos efluentes. 8. As emissões atmosféricas do empreendimento atingem áreas residenciais ou comerciais? 9. Quais os impactos ambientais causados pelos efluentes gerados no empreendimento? 10. A empresa possui algum projeto de reabilitação de área degradada? 11. Em caso afirmativo, descrever os detalhes de reabilitação já executados e opinar se apresentam resultados satisfatórios. 12. Este empreendimento vem sendo acompanhado pelo órgão ambiental em qual frequência? 13. Além da licença no âmbito da Copan, há necessidade de licenças ou manifestações de outros órgãos, a exemplo do IBAMA, IEF e EPA? 14. Foram apresentados os estudos e projetos técnicos necessários? 15. O serviço proposto e realizado estão em consonância com os procedimentos técnicos adequados? 16. O empreendimento situa-se em área rural ou urbana? 17. O município possui legislação urbanística de parcelamento, uso e ocupação de solo e ambiental? Em caso positivo, quais as diretrizes municipais para parcelamento, uso do solo e proteção ambiental na área?
18. O empreendimento situa-se no entorno de área urbana já ocupada ou em processo de ocupação. As áreas do entorno possuem infraestrutura urbana e equipamentos públicos de educação, saúde e lazer implantados. Existem sistemas de transporte coletivo nas áreas ocupadas do entorno. 19. Já foram registradas ocorrências / denúncias de ameaça à saúde ou segurança da população residente no entorno, pela ocorrência da emissão de poluentes atmosféricos. 20. O empreendimento localiza-se em área de unidade de conservação, UC, APA, AP, ou outra categoria de manejo de uso direto ou indireto, ou em área de entorno dessas unidades. 21. Quanto aos terrenos caracterizados como áreas de preservação permanente, o empreendimento promoverá sua ocupação ou recuperação? 22. A área de inserção do empreendimento está definida por lei municipal como urbana ou rural? Se rural, existe reserva legal averbada? Os estudos são feitos segundo normas pré-estabelecidas e contextualizadas a questão, segundo os requisitos da Resolução CONAMA, número 001, de 23 de janeiro de 86. 24. Existe coerência entre as soluções apresentadas no estudo de impacto ambiental e no plano de recuperação de áreas degradadas com a prática da conservação? 25. Se não, quais as questões que não estão sendo cumpridas? 26. Qual a localização, nome e horário de funcionamento do empreendimento periciado? 27. Descrever quais atividades são exercidas no local. 28. As atividades desenvolvidas no local foram precedidas de regular licenciamento ambiental? Quando foram obtidas as licenças? Juntar cópia. 29. Existe emissão, emanação, lançamento ou dispersão de matérias ou poluentes à atmosfera provenientes das atividades desenvolvidas pelo empreendimento periciado? Os índices de matérias ou poluentes estão em desacordo com as exigências estabelecidas em leis, regulamentos? Em caso afirmativo, identificar as matérias ou poluentes encontrados. 30. A emissão e dispersão de matérias ou poluentes na atmosfera estão de acordo com os padrões ambientais estabelecidos na legislação pertinente? 31. O empreendimento possui sistema de controle dos efluentes atmosféricos? Especificar. 32. O empreendimento realiza o monitoramento de suas fontes de emissão atmosférica? Em caso positivo, anexar os resultados. O empreendimento realiza o monitoramento da qualidade do ar? Com que frequência? 34. O empreendimento está localizado ou vem causando dano direto ou indireto à área, espaço territorial especialmente protegido, assim entendido como qualquer unidade de conservação, área de preservação permanente, de proteção especial, reserva legal obrigatória ou em outra área descrita na legislação federal, estadual ou municipal vigente? Especificar. 35. Houve dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral? Houve lesão corporal de natureza grave ou morte de outrem? 36. A poluição verificada resultou em danos à saúde humana? Provocou a mortandade de animais? Provocou a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes de áreas afetadas? Causou danos diretos à população? 37. A poluição verificada de forma geral pode resultar em danos à saúde humana? Provocar mortandade de animais? Provocar a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas? Causar danos diretos à população? 38. O responsável pela poluição atmosférica foi notificado pelo órgão competente a adotar as medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível? Nesse caso, ele executou as medidas pertinentes? 39. Relacionar os demais riscos e danos ambientais diretos e indiretos aos meios físicos, biótico e antrópico decorrentes da atividade em questão. Especificar se houve diminuição de águas naturais, erosão do solo ou modificação do regime climático e os danos a quaisquer outros serviços ambientais afetados pela atividade. 40. Quais as intervenções necessárias para a recomposição dos danos ambientais causados? Especificar. 41.
Caso seja impossível tecnicamente a recuperação total da área degradada, apresentar estimativa de valoração monetária dos diversos impactos causados, direta e indiretamente, ao meio ambiente, considerando o lapso temporal entre a ocorrência do dano e o tempo necessário para a recomposição dos serviços ambientais afetados. 42. Tecer outras considerações eventualmente necessárias. Em decorrência da exiguidade do tempo, requer-se que o requerimento seja respondido no prazo de 5 dias. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Requerimento número 4 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, para fins do cumprimento do disposto no artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matosinhos e do artigo 28, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, requer a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais para prestar apoio e assessoramento técnico e investigativo a essa CPI do Pó Preto, especialmente no que concerne à realização de perícia e estudo técnico-ambiental sobre a poluição atmosférica por material particular emitido por fontes poluentes fabris instaladas no município de Matosinhos. Mais especificamente, a Cosimato Siderúrgica de Matosinhos, Cimento Campeão Alvorada, Fergubel Ferro Gusa, Sidermate Indústria e Comércio Limitada e BR Matosinhos Fundições Limitada. Para responder aos seguintes requisitos. 1. De maneira geral, existe empresa emissora de efluente atmosférico poluente na área? Qual? 2. Existe outra fonte emissora de efluente atmosférico? Qual? 3. Existe sinergia química entre os efluentes e a atmosfera? Ocorre chuva ácida em área próxima ou em área mais distante sob influência atmosférica em relação à fonte poluidora? 5. Ocorre chuva ácida em área próxima ou em área mais distante ainda sob influência atmosférica em relação à fonte poluidora? 6. Existe ocorrência de nascimento com deformações congênitas de ordem anatômica e fisiológica? 7. Pode-se comprovar se há relação causal entre a poluição atmosférica e os nascimentos com problemas congênitos? 8. Há ocorrência de doenças respiratórias? 9. Existe evidência de degradação de monumentos históricos pela ação de agentes químicos derivados de atividades industriais? 10. Que empresas podem estar contribuindo para a poluição da atmosfera local com as características consideradas? 11. Pode-se verificar a contaminação de corpos d'água derivada de poluentes atmosféricos? 12. Pode-se estabelecer um modelo de circulação atmosférica local e regional, tal que se possa intervir com medidas mitigadoras para resolver os problemas de poluição? 13. Caso tenham ocorrido danos ambientais, é possível estimar os custos deles e das reparações necessárias? É possível realizar reparações ambientais significativas? Com que qualidade elas são possíveis? 14. Caso seja possível uma reparação significativa das condições anteriores, quais medidas de cunho compensatório poderiam ser adotadas, tanto em obras quanto em compensação financeira? 15. Comprovadas doenças causadas por fontes poluidoras atmosféricas, será necessário indenizações pelos responsáveis aos cidadãos que sofreram danos à saúde. Em caso positivo, promover as informações adequadas para os procedimentos jurídicos e administrativos. 16. Existe algum trabalho realizado pela comunidade ou empresa com relação à qualidade do ar na região de interesse? Quem realizou, financiou e executou? Em que ano foram efetuados? Título do trabalho. 17. Existe indústria supostamente causadora da poluição atmosférica na área de interesse? Qual o seu nome? 18. Caso exista indústria supostamente poluidora do ar atmosférico, como está a disposição e localização espacial dela? São agrupamentos da mesma tipologia industrial ou são empresas com processos industriais diferentes? 19. A empresa possui os respectivos fluxogramas de seus processos produtivos? 20. Quais as principais matérias-primas utilizadas pela empresa em cada processo industrial para a obtenção do respectivo produto? Existe produto secundário? 21. Quais as prováveis emissões atmosféricas liberadas para o ar ambiente
pelos processos industriais da empresa. 22. As quantidades das emissões atmosféricas poluentes liberadas para o ar estão em conformidade com a legislação? 23. Existe alguma estação meteorológica municipal, estadual e ou federal na proximidade da área em estudo? 24. Caso não exista, qual a distância da estação meteorológica mais próxima? Em que cidade ela está? 25. Quais os parâmetros monitorados? 26. Caracterize preliminarmente a urbanização, a topografia e as condições climáticas e meteorológicas regionais. A. Urbanização. Vertical, sim ou não. Horizontal, sim ou não. Vias de acesso. Asfaltadas, calçadas, terra batida e poeira. Movimento de veículos, constante, eventual ou muito raro. Topografia. Relevo. Vale, planície ou montanha. Condições climáticas. Temperatura, graus Celsius. Meteorológicas médias. Pressão barométrica. Umidade relativa do ar. Pluviometria anual. Velocidade dos ventos. Direção predominante dos ventos. Radiação solar. 27. Os prováveis poluentes atmosféricos emitidos pela empresa constam na legislação ambiental nacional? Os resultados obtidos no monitoramento das emissões, quantificando e determinando a composição dos efluentes atmosféricos liberados para o ar ambiente, estão inferiores aos padrões de emissões constantes na legislação ambiental nacional? Após o monitoramento das emissões, para acompanhar o efetivo impacto ambiental causado pelos poluentes atmosféricos na área circunvizinha, seus valores estão inferiores aos padrões primários ou secundários de qualidade do ar vigentes na legislação ambiental nacional? 28. Quais os percentuais anuais de ocorrência das classes de qualidade do ar nos últimos monitoramentos realizados na área em estudo? Valores em percentual. 29. Quantas vezes ocorreram os níveis de qualidade do ar nos anos de realização dos monitoramentos? Valores unitários. 30. Quais os tipos de amostragem feitas pela equipe de ecotoxicologia? Quais os tipos de análise e as variáveis analisáveis com seu grau de precisão? 31. Houve amostras coletadas fora de tempo, sem controle estatístico? Se positivo, as amostragens foram realizadas de acordo com os requisitos técnicos da norma ABNT-NBR 9898 e 9887 de 1987? 32. Qual a localização, nome e horário de funcionamento do empreendimento periciado? 33. Descrever quais atividades são exercidas no local. 34. As atividades desenvolvidas no local foram precedidas de regular licenciamento ambiental? Quando foram obtidas as licenças? Juntar cópia. 35. Existe emissão, emanação, lançamento ou dispersão de matérias ou poluentes à atmosfera provenientes das atividades desenvolvidas pelo empreendimento periciado? Os índices de matérias ou poluentes estão em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos? 36. A emissão e dispersão de matérias ou poluentes na atmosfera estão de acordo com os padrões ambientais estabelecidos na legislação pertinente? 37. O empreendimento possui sistema de controle dos efluentes atmosféricos? Especificar. 38. O empreendimento realiza o monitoramento de suas fontes de emissão atmosférica? Em caso positivo, anexar os resultados. 39. O empreendimento realiza o monitoramento da qualidade do ar? Com que frequência? 40. O empreendimento está localizado ou vem causando dano direto ou indireto à área, espaço territorial especialmente protegido, assim entendido como qualquer unidade de conservação, área de preservação permanente, de proteção especial, reserva legal obrigatória ou em outra área descrita na legislação federal, estadual ou municipal vigente? Especificar. 41. Houve dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral? Houve lesão corporal, de natureza grave ou morte de outrem? 42. A poluição verificada resultou em danos à saúde humana? Provocou a mortandade de animais? Provocou a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas? Causou danos diretos à população?
43. A poluição verificada de forma geral pode resultar em danos à saúde humana, provocar mortandade de animais, provocar a retirada ainda que momentânea dos habitantes das áreas afetadas. 44. O responsável pela poluição atmosférica foi notificado pelo órgão competente a adotar as medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Nesse caso, ele executou as medidas pertinentes. 45. Relacionar os demais riscos e danos ambientais, diretos e indiretos, aos meios físico, biótico e antrópico decorrentes da atividade em questão. Especificar se houve diminuição de águas naturais, erosão do solo ou modificação do regime climático e os danos a quaisquer outros serviços ambientais afetados pela atividade. 46. Quais as intervenções necessárias para a recomposição dos danos ambientais causados? Especificar. 47. Caso seja impossível tecnicamente a recuperação total da área degradada, apresentar estimativa de valoração monetária dos diversos impactos causados, direta e indiretamente, ao meio ambiente, considerando o lapso temporal entre a ocorrência do dano e o tempo necessário para a recomposição dos serviços ambientais afetados. 48. Tecer outras considerações eventualmente necessárias. Em decorrência da exiguidade do tempo, requer-se que o requerimento seja respondido no prazo de 5 dias. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Requerimento número 5 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, para fins de cumprimento do disposto do artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer que sejam encaminhados pela Prefeitura de Matosinhos, em especial pelos órgãos listados a seguir, cópia de todos os documentos, denúncias, comunicações e pedidos de acesso à informação de cidadãos, encaminhados ou recebidos, bem como ata de reunião do órgão ambiental municipal a respeito à emissão de poluentes atmosféricos particulados por instalações fabris localizadas no município de Matosinhos nos últimos 10 anos. Órgãos da Prefeitura de Matosinhos. 1. Pela própria Prefeitura. 2. Gabinete da Prefeita. 3. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras. 4. Diretor de Meio Ambiente. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Requerimento número 6 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, para fins de cumprimento no disposto do artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matosinhos, requer que sejam encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informações detalhadas de internações e óbitos registrados por problemas respiratórios e pulmonares de pessoas com residência e ou domicílio em Matosinhos, exceto aqueles provocados por Covid-19. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Requerimento número 7 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, para fins do cumprimento do disposto do artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matosinhos, requer que sejam convidados o Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública Estadual e da União, IEMA, Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Federal de Minas Gerais, PROCON Estadual, IBAMA, ONGs, OSCIPS, Associação de Moradores, dentre outros, para atuarem e colaborarem com os trabalhos desenvolvidos no âmbito da CPI. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Requerimento número 8 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, requer para fins do cumprimento do disposto do artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matosinhos, que seja solicitado ao presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, senhor Márcio Antônio dos Santos, cópia da ata da audiência pública realizada no dia 22 de novembro de 2021, no Palácio da Cultura, sobre poluição atmosférica. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Passar o 2 com o número 8. Vou começar a trocar aqui. Deixa isso para o final. Requerimento número 9 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, requer para fins de cumprimento do disposto do artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Matosinhos,
que seja solicitado ao presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, senhor Márcio Antônio dos Santos, a presença da Polícia Militar e da Polícia Civil nos dias das reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Requerimento número 10, de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Pó Preto, convida o Ministério do Trabalho de Pedro Leopoldo para participar da abertura do processo de investigação da poluição atmosférica de particulados do ar na cidade de Matosinhos, no dia 8 de fevereiro de 2022, às 9 horas, na Câmara Municipal de Matosinhos. Matosinhos, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. A comissão... Requerimento número 11 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Pó Preto, requer para fins do cumprimento do disposto do artigo 68, convidar o Sindicato dos Metalúrgicos dos Trabalhadores, Sindimeta, Matosinhos, para participar da abertura do processo de investigação da poluição atmosférica de particulados do ar na cidade de Matosinhos, dia 8 de fevereiro de 2022, às 9 horas, na Câmara Municipal de Matosinhos. Matosinhos, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Requerimento número 12 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Pó Preto, requer para fins de cumprimento do disposto do artigo 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convidar o Sindicato dos Metalúrgicos dos Trabalhadores, Sindimeta de Matosinhos, para participar da abertura do processo de investigação no dia 8 de fevereiro, às 9 horas, na Câmara Municipal de Matosinhos. Requerimento número 13 de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito convida o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e da Extração de Mármore, Calcário e Pedreiras de Pedro Leopoldo, Matosinhos, Prudente de Moraes, Capim Branco e Confins, Citcomex, Matosinhos, para participar da abertura do processo de investigação da poluição atmosférica de particulados do ar na cidade de Matosinhos, dia 8 de fevereiro de 2022, às 9 horas, na Câmara Municipal de Matosinhos. Matosinhos, 28 de dezembro de 2021, CPI do Pó Preto. Obrigado, vereador Ítalo. Leitura dos requerimentos. Quero aqui acrescentar, informar a população que a partir do dia 8 de fevereiro, a CPI do Pó Preto estará transmitindo ao vivo as reuniões, apurações, debates nesta casa a partir das 9 horas da manhã. Serão reuniões transmitidas ao vivo pela TV Câmara, Facebook e YouTube. No decorrer a partir da primeira reunião, nós estaremos convidando, a comissão vai estar convidando também ambientalistas para estar nos esclarecendo toda essa passada de como funciona, o que é a poluição, como que é conduzida e quais as soluções que podem ser feitas, as ações das empresas que podem ser feitas. Vamos estar também ouvindo a comunidade, que para nós vai ser de grande importância para nos apresentar aí toda a realidade vivida por eles, movimentos de redes sociais, movimentos da comunidade, donas de casas, para estar ouvindo também, e principalmente ouvir, que não foi passado aqui o convite, de imediato ao CODEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente do nosso município, estaremos ouvindo também. E é importante ressaltar que no requerimento 6, nós também estaremos, que diz a respeito de informações sobre doenças respiratórias. Também estaremos convidando o Hospital
médico, diretor do hospital, para estar nos apresentando essa relação de pacientes que estão aí fazendo tratamento, que estão sendo atendidos no hospital com doenças respiratórias, não sendo diagnosticado Covid. Quero também aproveitar essa oportunidade e agradecer o presidente desta casa, o vereador Márcio Antônio dos Santos, que está dando e dará toda a ferramenta, todas as possibilidades para a gente ter essa condução desse trabalho da CPI, da maior tranquilidade, da maior lisura e todo o apoio que a casa puder nos ofertar. O presidente já deixou à disposição e desde já agradecemos, em nome da comissão, esse apoio e esse cumprimento da legislação que o presidente vem nos dando. E também todos os funcionários que estarão empenhados a nos acompanhar, a nos dar todo o apoio para melhor fazer uma CPI e da sua melhor condução possível. E também, nobres vereadores, membros da comissão, também não está nesses requerimentos iniciais o requerimento da Polícia Ambiental, somente a civil e a militar, e também a Promotoria Pública Federal, mas a Polícia Ambiental também estará nos encaminhando um requerimento que estará sendo discutido entre os membros das comissões para que eles possam estar presentes também nos primeiros dias de apuração da CPI. Quero agora passar a palavra aos membros da comissão, vereadores, para fazer as suas considerações em nossa primeira reunião, o início da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, deixando a palavra em aberto aos membros das comissões. Vereador Cláudio Luiz fará o uso da palavra. Senhor presidente da comissão processante do Pó Preto, senhor secretário, senhor relator, senhor membro Deu, público de casa, público aqui presente, esse dia de hoje, ele não precisaria de estar ocorrendo, senhor presidente. Tenho 54 anos de idade, sempre na minha vida eu estive nessa cidade aqui, convivemos aqui com as empresas. E à medida que nós fomos evoluindo, a cidade foi evoluindo como tal, o grau de desenvolvimento da cidade foi aumentando, era necessário que as empresas que aqui se instalassem também tivessem, indo se adequar ao ambiente que estava crescendo ao entorno dela. Sabemos que uma sociedade hoje dinâmica, ela precisa, e muito, de ter um alto grau de proatividade, ou seja, uma relação muito positiva entre empresas e também entre a sociedade. Que a gente pode transformar isso em falar em sustentabilidade. Por que essa palavra sustentabilidade ela não é utilizada dentro da cidade de Matosinhos? O que aconteceu? Que outras cidades se adequaram, mas Matosinhos não se adequou. Porque, infelizmente, senhor presidente, nós convivemos aqui há muito com essa ideia de que a cidade é uma cidade que necessita, carece e só sobrevive através desse ente social que é a empresa. Eu acho magnífico a gente pensar que quando chega uma empresa, ela estará, de certa forma, abrindo espaço à nossa sociedade de ter o quê? De ter um emprego, de ter casa, de ter comida. Mas
É necessário também que, quando essa empresa aqui se instale, ela siga as normas, ela siga as regras que a elas são impostas, para que a sociedade possa, então, usufruir do que ela traz de melhor. E não foi assim, senhor presidente, ao longo dos tempos. A palavra sustentabilidade ela não foi colocada em prática aqui dentro. Não sabemos por quê, gostaríamos de saber, né? Mas eu vejo assim, um grave problema quando a gente busca enumerar a questão da fiscalização ineficaz, tá? Dotadas de leis frouxas, e essas leis frouxas acabam que faz com que nós, agentes públicos, interpretemos que está tudo bem. Por isso essa morosidade do poder público, tanto legislativo, executivo, judiciário, em tomar determinadas decisões. Porque acha que colocaram a lei, mas que a lei está colocada, está posta e pronto, acabou. E não é isso. Eu quero saber quando que foi feita uma revisão de leis antes de 2020, antes de 2021, porque agora nós estamos na CPI, nós vamos propor leis. O que foi feito através com leis? Quais foram as fiscalizações? Aonde a SEMAD esteve aqui diretamente envolvida no processo de fiscalização? Quando? Não adianta vir aqui e falar assim, está tudo, eles estão com as documentações, tá. E daí? Cadê a prova exequível de que está tudo bem? Onde está? Era o que eu tinha, senhor presidente, mesa diretora, e tenho certeza que essa data de hoje vai ficar marcada aí para a sociedade de Matosinhos. Obrigado, vereador Cláudio Sessé, pela sua belíssima explanação. É isso mesmo, nós temos que, através da CPI, buscar todas essas respostas e, com certeza, as leis que iremos provocar, que iremos rever, vai dar melhor qualidade de vida à nossa população. Neste momento, eu convido o vereador Ildeu Lopes para fazer uso da tribuna, para suas considerações. Quero cumprimentar aqui o Ronaldo, por dentro de tudo, jornal web da nossa cidade. Muito obrigado por sua presença. Boa tarde, senhor presidente da CPI, relator Ítalo Borges, secretário Edinho, membro Cláudio Sessé, funcionários da Casa Legislativa, Ronaldo, por dentro de tudo, doutora Regina, doutor Lucas, jurídico. Senhor presidente, eu vou ser bem breve aqui nas palavras, não vou me delongar muito, mas eu gostaria de dar um exemplo simples, mas, para mim, muito válido. Porque, assim como nós somos parados numa blitz, por um policial, uma autoridade, e a gente tem que dar satisfação da nossa vida como motorista, e também satisfação do nosso veículo, porque nós somos queixados por causa disso. Então, se está tudo bem, se estamos de acordo com a lei, dentro dos parâmetros que ela estabelece, então não há por que a gente ficar preocupado ou com medo da blitz e da autoridade que está ali fazendo o seu trabalho. Assim também acontece com essa CPI, que tem essa finalidade. A finalidade da CPI, como já fora dito aqui, não é para fechar a empresa, não é para poder diminuir os trabalhos, não é para afrontar o poder executivo, não é para afrontar os donos de empresa, nem seus funcionários. O objetivo dessa CPI é fazer com que as empresas venham se adequar aos trabalhos e responsabilidades que essas empresas, né, se nos oferecem. Porque a fonte e a renda faz parte do município. Nós estamos aqui pelo bem-estar dos munícipes. Foi para isso que nós fomos eleitos. E essa CPI tem esse objetivo: fazer com que as empresas venham se adequar às suas responsabilidades. Porque, fazendo assim, menos poluição atmosférica, menos emissão de pó preto, significa mais saúde e bem-estar dos nossos munícipes, que há anos vem se queixando dessa situação
de pó preto na nossa cidade. E eu digo uma coisa, quem não deve, não treme. Nós não poderíamos ter nos acovardado a não fazer parte dessa CPI, porque tem que ter esse tipo de trabalho. Isso é um reforço que vem resguardar a nossa sociedade de tanta emissão de pó preto. E para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer que eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte da CPI, porque o nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas. Nós não estamos aqui por politicagem ou por questões pessoais, e sim pelo bem-estar dos munícipes. E nós temos que lutar com esse propósito até o fim, porque esse é o legado que nós vamos deixar, a consciência de um bom trabalho. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha também. Muito valeu. Obrigado, vereador Ildeu Lopes. Quero agora convidar o relator da CPI, o vereador Ítalo Borges, para fazer suas considerações e o uso da tribuna. Presidente, permissão para tirar a máscara, devido ao distanciamento? Permissão concedida, vereador. Muito boa tarde a todos. Obrigado, presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários dessa casa que estão aqui nos ajudando. Então, como relator da CPI, gostaria de agradecer muito ao presidente desta casa, o Marcinho, por estar disponibilizando toda essa estrutura da casa, os funcionários. O apoio tem sido fundamental. Pessoal, hoje é a primeira reunião e se deu a necessidade para a gente despachar aqui já de imediato os principais requerimentos, porque em janeiro, como todos sabem, é o recesso dos parlamentares, então em janeiro não vai contar o prazo da CPI e, por lei, a CPI fica impedida de trabalhar de fato em janeiro. Então nós fizemos essa reunião agora para despachar esses principais requerimentos, para que quem o receber possam ter tempo e prazo para poder juntar toda a documentação, e assim que a gente voltar aos trabalhos em fevereiro, no dia 8 de fevereiro, às 9 horas da manhã, já tem a que seria de fato a primeira reunião, no caso vai ser a segunda devida de hoje, e aí a gente já conta com ter toda essa papelada em mãos e começar a receber os convidados. Queria deixar registrado que nos requerimentos lidos, nos últimos requerimentos, o 10, 11, 12 e 13, nós convocamos Sindicato dos Trabalhadores, Ministério dos Trabalhadores, tanto de Matosinhos e região. Eles estão convocados para a primeira reunião, que vai acontecer no dia 8. Isso fica evidenciado o compromisso que essa CPI tem com a manutenção de empregos, para cair por terra essa fala, essa fake news de que CPI é para fechar a empresa e é para causar demissão. Isso é uma falácia. Então, o nosso primeiro convidado são os responsáveis por fiscalizar e proteger os trabalhadores. Tá? Empresa nenhuma pode demitir por causa de CPI, isso não existe, CPI não é para isso. Eu, como vereador e como um administrador de empresa que eu tenho essa formação, eu entendo que o principal problema que qualquer município enfrenta é a arrecadação. Então a gente luta por trazer empresas para a cidade, então a gente nunca vai querer fechar. Agora o Cessé bem falou aqui que a gente tem que ver até onde essa geração de emprego a qualquer custo ou a qualquer maneira é benéfica ou maléfica. Porque, gente, é o seguinte, eu conheço as empresas de dentro, eu vim da indústria, eu sou filho da indústria. Eu sei que essas empresas têm condições de se adequar e não adianta vir para a gente e falar que está tudo perfeito, porque tinha empresa que no começo do ano falava que estava tudo perfeito, teve audiência pública no Palácio da Cultura, falou que estava tudo perfeito e no dia seguinte tinha um outdoor no centro da cidade, falando que em um acordo com o Ministério Público ficou decidido a instalação de mais 2 novos filtros. Então, se o Ministério Público exigiu a instalação de mais 2, não 1, não meio, não reforma, instalação de mais 2 novos filtros, fica evidenciado que não estava legal, que não estava bom, que poderia melhorar. Às vezes pode até estar bom, mas se pode melhorar, a empresa tem condição, por que não a empresa poder fazer isso dentro das suas condições? A CPI também não vai pôr faca no pescoço de empresário e mandar gastar tudo que tem não, gente. Nós temos que só que entender o seguinte, era a forma de nós, vereadores, podermos dar uma resposta efetiva, poder trabalhar, porque senão a gente ia ser travado. Qualquer requerimento, qualquer outra coisa, a gente ia ser travado. A CPI dá esse poder, dá essa manobra para a gente. Então, como relator, eu queria deixar isso muito claro. Queria agradecer muito a presença do Ronaldo por dentro de tudo.
Ronaldo, não quero aqui te empurrar serviço, mas eu queria falar aqui ao vivo como relator, que eu estou disposto a responder qualquer pergunta. Quem não conseguir chegar até a mim pode usar o Por Dentro de Tudo, que é um jornal que presta esse serviço de informação a toda a região. Eu assumo o compromisso de não correr de nenhuma pergunta. Se quiser, pode perguntar ao vivo. Eu assumo esse compromisso que não vou fugir de nenhuma pergunta. O que quiser perguntar, pode perguntar que a gente vai responder. Eu falo por mim e se o demais autorizar, eu falo pela CPI também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ítalo Borges. E, de fato, a nossa condução desses trabalhos se faz pela comissão, e a comissão faz, sim, vereador, jus ao Vossa Excelência como relator. Nós sabemos do comprometimento da Vossa Excelência, nós sabemos do comprometimento dos vereadores desta comissão, e que nós iremos, sim, utilizar todas as articulações, todos os meios de comunicação, que seja via jornal web, redes sociais, televisão, porque a informação, ela é precisa, ela tem que chegar até a nossa comunidade, ela tem que chegar clara, e é isso que essa comissão vai estar fazendo, e deixando aí claro que ela veio para trabalhar, ela veio para mostrar, e ela veio para fazer justiça ao nosso povo da cidade de Matosinhos, que há tantos anos, clama por saúde, clama por oxigênio saudável, de uma forma melhor de se viver. Esse é o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Matosinhos, dar voz ao povo dessa cidade. Por isso, nesse momento, eu convido o vereador Edson Barros, autor do requerimento que provocou essa CPI e que está sendo instaurada neste momento. Vereador Edson Barros, por favor, ocupar a tribuna para as suas considerações. Boa tarde mais uma vez, presidente, mesa diretória, nobres pares, povo presente, público de casa, Ronaldo Por Dentro de Tudo. Boa tarde a você. Começar a agradecer aqui, né, pelo nosso presidente da Casa Legislativa, que tem nos dado esse apoio, tem tanto apoiado a CPI aí, liberando, né, o que foi necessário aí, para que todo esse trabalho venha acontecer da melhor maneira. Presidente, sabemos nós, né, que hoje começa um grande trabalho, né, um trabalho que há 30 anos a população de Matosinhos clama o pó, né, onde a gente conseguiu colocar o nome da CPI, CPI do Pó Preto, porque realmente é muito complicado a situação da população há 30 anos. Como diz o vereador Cláudio Cessé, a ideia da CPI, e já foi dito aqui, não é fechar a empresa, né? A gente sabemos disso, é fazer com que adeque e criar, dentro dessa CPI, podemos criarmos leis mais rígidas, onde as empresas terão que realmente estar se adequando. Como o vereador Ito também disse aqui, agora há pouco, a questão foi acabar a audiência pública num dia, no outro dia instalaram painéis aí, tiveram negociação com o Ministério Público para poder instalar mais 2 novos filtros, sinal que estava poluindo mesmo. A questão agora que eu vejo a respeito de tudo isso aí, o relator Ítalo, é que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo porque foram feitos, desde que eu cheguei aqui, foram feitos vários requerimentos, né, até mesmo pelo vereador Cidirley, né, que hoje é presidente da CPI, foram feitos, né, o presidente, diversos, né, por você e outros vereadores que passaram por essa casa aqui, requerimentos, e nenhum deles foram resolvidos e atendidos. Então hoje nós sabemos que estamos no caminho certo para poder amenizar, sabemos que não vamos acabar com a poluição, mas nós vamos amenizar ela da melhor forma possível, com leis mais rígidas, né, e fazendo com que as empresas se adequem às leis que vão chegar agora com esta CPI acontecendo no município. Presidente,
vimos também aqui a situação hoje que o tempo está úmido e eu não parei de receber denúncias do pó preto. Tempo úmido. Teríamos hoje para estar assim, totalmente sem poluição, né? Mas eu continuo recebendo nas minhas redes, aparentemente, né? Sem poluição nenhuma. Mas eu continuo recebendo nas minhas redes ali fotos, vídeo. Ontem mesmo eu recebi, por volta de umas 6 horas da tarde, pó preto caindo para todo lado. Então, assim, é momento agora e pedir para que as empresas comecem a se adequar aí, né? Comecem a se adequar porque está a tempo de regularizar, porque a CPI ela não vai baixar a guarda, tá? Ela não vai baixar a guarda, a gente vai pedir severamente que vocês regularizem. Essa é a ideia da CPI, é fazer com que vocês regularizem para que fique bom para todo mundo, para a população, para as empresas e para toda a cidade, ok? Presidente, no momento só isso mesmo. No momento é só isso mesmo. Uma boa tarde a todos. Oi, Obrigado, vereador Edson Barros, por suas considerações. Quero aqui informar à comunidade, ao povo de Matosinhos, que as empresas citadas pelo requerimento 04/2021 são empresas que vão estar em primeira mão participando dessa convocação para prestar os seus esclarecimentos. Após ouvir essas empresas, estaremos convidando outras empresas do nosso município, para prestar essas informações dentro do seu controle ambiental e das suas regulamentações municipais, estaduais e federais. Quero deixar bem aberto que a comissão estará provocando um canal de comunicação interno da Câmara para estar recebendo perguntas, questionamentos e também palavras, né, que seja para até denegrir alguma das nossas caminhadas, mas nós estaremos ouvindo e fazendo com que essas informações sejam resolvidas e respondidas, tanto por parte da parte de comunicação da Câmara, mas também pela comissão de inquérito instaurada. Vereador Ítalo Borges. Só pegando um gancho na sua fala, presidente, foi bom você ter falado isso, que às vezes algumas pessoas podem estar assistindo agora, já que está sendo transmitido ao vivo, e podem ver o vídeo depois e se questionar, porque nesses requerimentos nós citamos 4 ou 5 empresas no máximo, né? Não foi? 4 empresas. Por que disso, pessoal? Não dá para a gente sair falando todas agora de uma vez, que a gente não vai conseguir cronograma para as primeiras reuniões. Então nós vamos começar com 4 empresas, depois mais 4, mais ou menos assim, e por aí vai. E só para ficar ciente, não vou citar o nome das empresas agora, mas nós listamos 17, não foi? 17 empresas dentro do município de Matosinhos que nós vamos fiscalizar, vamos procurar para conversar, fiscalizar. Todas que poluem o meio ambiente, seja poluição atmosférica ou hídrica. Tem empresas no nosso município, inclusive a Copasa, por exemplo, que poluem o Ribeirão da Mata. Então, isso também chama CPI do pó preto, mas não é só poluição atmosférica, não. É poluição como um todo. Nós listamos 17 empresas, então não são apenas essas citadas aqui, não. Essa foi só para começar os trabalhos ainda esse ano, para a gente já ter muito serviço para o começo de fevereiro. Quero também salientar aos membros da comissão que também estaremos buscando as leis municipais, vereador Cláudio Sessé, para buscar suas alterações, deixar as leis municipais mais rígidas e de forma fiscalizatória. Porque nós sabemos que recentemente, em 2014, foi votado por essa casa o Código Ambiental, que não é cumprido na sua integridade. Estaremos fazendo também essas manutenções dentro do Código Ambiental, mas também nas leis estaduais, através dos deputados pela Assembleia, e nas leis federais, fazendo propostas
aos deputados, aqueles que aqui estão todos os dias, todos os momentos, pedindo seus votos. Mas nesse momento estaremos também atentos a estas mudanças nas leis estaduais e nas leis federais, para que o meio ambiente ele sirva para a sustentabilidade ambiental e também para melhor uso do nosso oxigênio. A única fonte que temos que pode-se dizer que é a nossa fonte da vida, o oxigênio. Quero agradecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, aos vereadores da comissão, público presente, toda a população que veio nos acompanhando durante essa instauração da CPI do Pó Preto, pelas redes sociais, pelo YouTube que nos acompanhou. Pode ter certeza que os trabalhos, com a graça de Deus, vão ser feitos da melhor forma possível e iremos trazer resultados positivos. Essa comissão assumiu o compromisso, primeiramente, com a justiça, com as leis do nosso município, mas também com a população, que foi o clamor da população que provocou a todos nós, ao vereador Edson Barro, ao todo o requerimento, a instaurar essa CPI e dar ouvido, dar fala à nossa comunidade. Por isso, eu agradeço a todos aqueles que vêm aí através das redes sociais, através de telefone, através de conversa de bastidores, provocar esta casa. E esta casa está aqui para trabalhar. Os vereadores estão apoiando, o presidente, já deixo aqui um forte abraço e nossos agradecimentos. E, sem mais para o momento, dou por encerrado essa reunião de hoje, convidando a todos os vereadores, comissão parlamentar, público presente, para estar nos acompanhando no dia 8 de fevereiro, às 9 horas. Reunião essa que estará sendo transmitida pela rede, pela TV Câmara, pelo YouTube, e que nós estaremos aqui pronto para atender. E quero deixar claro, agradecer ao vereador Ítalo, que as reuniões da CPI serão transmitidas todas as terças-feiras, a partir do dia 8 de fevereiro, até findar os nossos dias dentro da CPI, e que são de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias. Sem mais para o momento, eu agradeço a todos, a comissão e a todo o público presente. Uma boa tarde e até a próxima reunião. Muito obrigado.